Muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa Libera Libido de 2022. E a gente está com uma carinha nova. Tem muitas coisas legais que a gente reformulou dentro do programa. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar tudo que está chegando aí. E eu quero aproveitar, antes da gente começar o nosso bate-papo com um assunto extremamente interessante, lembrar vocês que quem está nos assistindo na televisão ou nos ouvindo no Spotify, lembre de acessar o canal da Ebossa no YouTube, Ebossa Espaço de Arte, porque é lá que vocês vão conseguir assistir os programas ao vivo e também onde estão salvos todos os nossos projetos da Ebossa. A quem quiser encontrar o programa no Instagram, ele está disponível no @programa Libera Libido. E é bom lembrar que lá no Instagram vocês vão conseguir assistir todos os pedacinhos do programa. Então vão ter as participações, os momentos étmos, a hora do oráculo, as músicas da Flavinha, enfim, tem muita coisa boa e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Além disso, nós temos também o Instagram da Ebossa, @ebossa_oficial, e lá vocês também vão encontrar uma série de materiais relacionados ao programa Libera Libido, e a gente está dentro do Spotify através do podcast do programa Libera Libido na Rádio Ebossa. Então, quem não consegue assistir aqui no YouTube ou mesmo na TV, acesse lá a Rádio Ebossa no Spotify e procura o podcast, aliás, do programa Libera Libido, que vocês vão conseguir conferir todos os programas, porque estão todos disponíveis lá. É bom lembrar que toda quarta-feira nós estamos na Rede Smart de Comunicação, no canal 23 em São Paulo, e em cada lugar do Brasil é um canal diferente. Lembrem também que nós estamos presentes em 96 países aí pelo mundo, ou seja, tem Libera Libido para todo mundo, para todos os gostos. E eu quero aproveitar agora e já chamar para apresentar o programa comigo, na verdade, o meu parceiro aqui, que é o Henrique Pinheiro, ele que é psicanalista e filósofo, e está aqui comigo nesse programa já há quase esse é o nosso 5º mês de programa, e estamos com alguns programas já no ar, né, Henrique? Recentemente a gente recebeu uma mensagem do pessoal da Rede Smart aí com uma informação muito preciosa, que nós atingimos mais de 1.300 espectadores por programa na TV, e ficamos muito, muito felizes com essa parceria com a Rede Smart. Muito obrigada a todos os envolvidos. E Henrique, seja bem-vindo, nosso primeiro Libera de 2022, como é que estão as expectativas? Uhul, muito bom, boa noite, Júlia, boa noite a todos vocês. Eu também vim de cara nova, né? Na verdade de cabelo raspado, mudamos tudo. E vai ser um ano muito importante para nós, interessante, um ano de ressignificados. E não tem nada melhor do que começar falando daquilo que é atual, daquilo que está acontecendo agora, no nosso presente, que é a realidade virtual, é a internet, é a inteligência artificial, tudo que está interagindo com esse mundo depois do pós-moderno digital, né, nessa nossa contemporaneidade. Então, falar de como nós estamos nos projetando na vida tem tudo a ver. 2022. E como está acontecendo a vida nesse mundo virtual, né? Em momento pandêmico, até porque eu acho que é muito importante a gente lembrar que o nosso Libera Libido só está presente aqui exatamente por isso, porque a gente tem a possibilidade de criar conteúdos virtualmente e ele acaba chegando em lugares inusitados, e a gente recebeu já mensagem de tudo que é canto, né, Henrique? Desde Espanha, França, Portugal. Então, assim, é muito bom saber que a gente está chegando nesses lugares tão diferentes. Agradecer vocês que deixaram a gente entrar na casinha de vocês. E aí, 196 países, é muita gente. Eu ainda falei errado, 196, exatamente. É 196, ó. Muito obrigado. Um beijão a todos. Tá? Continuem aí nos assistindo, compartilhando. Olha, vocês fizeram o nosso início de ano muito feliz, viu? Obrigado. E a quem tá chegando, ó, gente, muito boa noite. Já mandem para nós as suas perguntas, as suas colocações aí sobre o tema, quem quiser. O Henrique já deu a deixa. Hoje o Libera Libido está falando sobre realidade muito mais virtual. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos uma convidada para lá de especial. E assim, gente, nos
poucos milésimos de segundos que eu conversei com a Ana, eu já me empolguei. Então, vocês se preparem, porque esse programa vai marcar a história. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar participar do Libera Libido. É uma honra te ter aqui. Amei o convite, muito obrigada. Nossa, primeiro programa do ano, que honra, né? Eu estou muito feliz, muitíssimo obrigada. Nossa, 196 países, uau. Isso. Muito feliz, muito obrigada. E alô, povo, alô, internet, reais e virtuais. Alô, mundo, né? Alô, mundo, hello, world. Gente, para quem não sabe, a Ana ela é jornalista e ela é UX em Strategist. Eu vou deixar que ela mesma se apresente, porque esses termos que a gente está trazendo aqui são muito amplos. E aí eu quero que a Ana fale um pouquinho mais sobre esse currículo dela tão rico e tão forte, porque eu tenho certeza que vocês vão entender o porquê que nós a convidamos para falar sobre realidade muito mais virtual. Então, Ana, agora é contigo. Beleza, muito obrigada. Oi, pessoal. Para começar, é comunicação, né? Eu me formei em jornalismo no milênio passado, né? E na época da internet de escada, né? E nem existia UX Strategy, UX Writer e outros estrangeirismos naquela época. E aí me formei como jornalista e atuei como jornalista também nos principais veículos de comunicação aqui no Brasil. Eu passei por todos os principais, né? Entrevistei também as principais personalidades, enfim, né? Drew Agora Barrymore. É a minha deixa. Agora é a minha deixa. Eu quero que ela conte sobre um principal aí, um brasileiro, mas que ela conseguiu um feito, né? Um feito histórico, Ana. Então, conta pra gente aí um pouquinho sobre essa questão do Silvio Santos. Como é que foi essa história? Gente. E isso, com certeza, eu tenho certeza, aliás, que te trouxe várias Júlias fazendo a mesma pergunta, né? Porque realmente é uma coisa peculiar, eu diria. Então, conta... Não, no jornalismo tem isso, né? O jornalismo, ele, enfim, tem várias histórias ali. Uma delas tem, sim, Silvio Santos, né? Entrevistei o Silvio Santos em 2003, setembro de 2003. Na época ele estava precisava confirmar uma informação. Boni queria comprar o SBT, tinha saído da Globo. E aí Silvio Santos ele não tinha pânico na TV, enfim, era uma das figuras que não completamente avessa à imprensa, né? E aí me falaram, Ana Carolina, vai confirmar essa informação e vamos buscar essa informação, ver se é verdade, se ele vai vender o SBT mesmo, se vai se aposentar, etc. Aí, beleza, ele está vivo, ele respira, ele fala português, beleza, eu falo isso também, então, ok, eu vou atrás dessa pessoa, está viva, né, então, ok. Aí eu vi que ele estava em Celebration, que é em Orlando, é um distrito de Orlando ligado à Disney, né, e aí eu consegui o telefone dele na lista telefônica, e liguei para a casa dele, ele atendeu e entrevistei, né, e aí foi um... Foi um case. Foi um case. Alô, Silvio Santos, sim, eu Silvio, porque assim, fala alô, você já sabe quem é, né? Assim, não diga alô, Silvio, né? Uma coisa assim. Aí, quando fala alô, você já sabia o que é. E aí, enfim, foi uma das entrevistas que eu fiz, né? Mas várias emoções nesses anos todos. Então, só aproveitando, dentro desse know-how que você tem como jornalista, como que foi a tua entrada para essa leitura de mundo virtual, de mundo dentro desse espaço que a gente se encontra agora, e com todo esse embasamento que você já tem, sendo que é uma coisa recente, né? Você até fez uma brincadeira que você é do século passado, né? A gente milênio passado. Milênio passado. Somos dois, né? Três, gente, pelo amor de Deus. Mas como que você chegou nesse espaço? E como que você se observa hoje, e até mesmo dentro dessa questão do jornalismo? Porque você trouxe até uma deixa aí, que eu acho bastante importante, que é com relação a um programa de TV que surgiu e que teve muita visibilidade também pelo espaço virtual, né? E aí surgiram vários outros agora que têm uma linha de mensagem semelhante. Então, como que você se vê nesse mundo atual e como que você entrou nele?
Perfeito. Vasto. Obrigada pela pergunta. Eu comecei a trabalhar numa máquina Olivetti, né? Assim, eu trabalhei como rádio escuta, era máquina Olivetti, e eu era assim, tinha como muitos jornalistas, assim, hoje mais não, mas antigamente sim, havia uma certa resistência. A gente, eu até vou me colocar, vou falar por mim, eu tinha um preconceito contra a tecnologia. Eu achava, gente, imagina, eu vou viver no virtual. O que é o virtual? Eu quero saber do real, eu quero saber do gravador de fita, sabe? Eu quero usar o tape, né? Assim, eu gostava daquelas coisas muito analógicas e tinha essa questão, esse apego, olhar olho no olho, o tete a tete, enfim, o real, né? Assim, o virtual eu achava muito abstrato e achava que não vingava, o importante era o real. Até eu entender que o virtual é real, né? E como eu comecei a entender isso? Mas em eu tenho 47 anos, eu tinha uns 45 anos. Eu vi que a comunicação estava mudando. E aí eu vi que a tecnologia nada mais é do que um canal potentíssimo de comunicação. É completamente real isso. É por onde as pessoas se conectam. Vejam bem, assim, nem 196 países, eu não consigo escrever nos 196 países agora, mas eu estou conversando agora, sabe, com pessoas que estão em lugares completamente diversos, e agora isso é real, completamente real, né? E foi aí que eu comecei a ver que estava acontecendo uma democratização na comunicação, que os grandes impérios de mídia estavam sendo contestados, digamos assim, né? Que as pessoas estavam começando a se conectar de forma mais direta, e essa forma mais direta é virtual. Essa forma mais direta vai pela nuvem. Essa forma mais direta é isso aqui também, que não deixa de ser real, né? É um tete a Assim, tete. é um tete a tete, é um tete a tete, né? Assim, Gente, e sabe, eu quero, antes da gente da sequência, Ana, porque você já me trouxe vários elementos aí, várias deixas do que vai ser conversado no programa, eu vou só fazer uma breve interrupção, porque é o seguinte, gente, para quem está em casa e para quem está nos ouvindo também, qualquer que seja o ambiente, a gente tem o momento Etmos. Então, eu vou pegar agora, esse é o momento, a nossa deixa, para vocês entenderem o que diz o nosso Google, que nada mais é do que o nosso Aurélio, né? Que é essa brincadeira do antigo, do novo, do físico, do digital, com relação o que é o digital, né? O que é, aliás, a realidade virtual. Então, confiram aí o que diz o Google, o Aurélio, sobre esse assunto para a gente dar sequência a toda essa nossa conversa aqui. É uma tecnologia cujo mecanismo é aplicado a uma interface que conecta os usuários e utiliza um sistema informatizado para construir uma plataforma realista e proporcionar ao visitante uma sensação de que o que se está vendo é praticamente parte do real. E aí, gente, eu acho muito interessante, porque o que a Ana acabou de trazer é parecido com o que está dizendo lá no nosso Google, no nosso Aurélio, mas a gente tem mais convicção, né, Ana? Porque quando a gente conversou ali, a gente estava falando assim, o virtual, não é real, ou parece que é real. Gente, vocês ainda têm dúvida de que o virtual é real? Sério mesmo? Não, a gente até brincou. E se a pessoa já não está mais presente entre nós, mas ela está presente no virtual, será que a gente já não atingiu essa coisa de vida após a morte? Será que já não está presente isso? Então, várias indagações eu estou fazendo de propósito, porque eu quero que você que está aí em casa traga para nós as suas concepções e leituras sobre essa história de mundo virtual, digital e assim por diante. E até porque a Ana ainda vai conversar mais um pouco com a gente sobre isso. Mas eu quero que o Henrique fale. Hoje o Henrique está muito quieto, gente. Henrique, que história é essa? Como assim, virtual, morte? E aí, Henrique, o que a filosofia fala? Como é que a gente trabalha com isso tudo?
Eu estou aqui me deleitando aqui nesse novo momento aqui com a Ana, Carolina, com você, Júlia. É bom quando a gente tem esses encontros, né? Essa possibilidade de pessoas com tantas informações e aprendizado para nos trazer. Mas quando a gente está pensando em mundo virtual, nós também estamos falando do quê? Da extensão do nosso eu. E esse eu que se estende a um outro lugar ou a outra forma, ou seja, essa forma de projetar o que nós não somos capazes de fazer simplesmente com o nosso corpo, nós chamamos isso de uma extensão. E essa extensão começa desde que o homem começou a usar a ferramenta. Ou seja, ele usa a ferramenta para poder ser algo para facilitar ou melhorar, ou seja, a própria vida. E ao mesmo tempo, proporcionar a esse homem, no campo do vídeo, talvez aquilo que ele... Aí eu já vou deixar uma pergunta. Talvez aquilo que ele não seja capaz de fazer no seu social, mas no virtual ele é capaz. Ou seja, nas interações em rede, com os novos avatares, enfim, com essas formas de relação. Eu sei que o mundo virtual é muito mais do que isso, né? A Ana vai trazer isso para nós. A realidade virtual não é o que tem de máximo no nosso momento agora, mas é uma parte de tantas tecnologias que existem. Mas ela começou numa progressão, uma projeção desde lá do passado, de estender uma parte nossa, ou seja, tentar aperfeiçoar a nossa vida. Ó. Essa pessoa está tentando chegar na pós-vida, viu? Boa. Isso foi bem real. Mais rápido. Foi bem real. Foi bem real. O que você acha, Ana? Tem mais desse mundo, dessa realidade virtual? Nós poderíamos chamar de uma extensão do nosso eu? Olha, para mim, realidade virtual e realidade real é a mesma coisa. Eu tenho plena, como a Júlia falou, e assim, plena convicção disso, né? E aí não é uma extensão nossa, fato. É a gente, o que a gente expressa, as nossas opiniões, o que somos na rede, é claro que é a gente. Assim, para mim é muito total certeiro. E o que vai acontecer? Porque a tecnologia vai manipular as pessoas. A tecnologia é simplesmente um instrumento, né? E que a gente faz com ela o que a gente quiser, né? Assim, existe se a gente um medo, quiser... né? Existe um medo de que a máquina seja mais do que Blade o Runner, homem, né? mas acho que as pessoas esquecem que a máquina só pode ser aquilo que nós podemos projetar nela. Exatamente, tem isso em vários filmes de ficção científica que eu amo, né? Assim, Blade Runner, por exemplo, os androides vão dominar o mundo, eles são mais fortes, eles são mais inteligentes, eles são mais capazes, eles duram menos, né? Mas a tecnologia, na verdade, é uma extensão nossa. Essa realidade, toda essa programação é feita por pessoas, né? Eu sou uma pessoa que trabalha em tecnologia da informação, né? Assim, eu sou carne e osso, e eu pesquiso, né? E há um trabalho por trás feitos por pessoas, para pessoas, e a tecnologia vai cada vez mais vai refletir cada um de nós, e cada vez mais personalizado, entende? A máquina, o celular, os Kindles da vida, geladeira, garrafa d'água, tudo vai estar conectado, né, com a nuvem e vai conseguir se comunicar por lá também, absolutamente Ana, tudo, entendeu? Eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu acho que quando a galera vem com esse medo, essa neura, né, de que a máquina vai tomar conta, gente, eu sempre lembro daquela história de 1950 do Orson Welles, né, eu falo, gente, isso já estava acontecendo lá na época do rádio, só para vocês lembrarem, quando falaram da Guerra dos Mundos e tudo mais, eu falei, cara, vocês não perceberam ainda? A gente é manipulado, acho que desde quando a fala foi instituída. Então, quem domina essa forma, né, a própria fala, enfim, acaba conseguindo, né, se sobressair, acaba conseguindo sobrepor suas ideias, enfim. Então, esse medo latente que a gente tem, eu acho que no fundo é um medo também de a gente não aparecer, de a gente ser de alguma forma ofuscado dentro do nosso eu, dentro do nosso ser, né, do se fazer presente.
Então, eu acho muito interessante quando o Henrique trouxe até a informação daqui a pouco ele vai falar um pouquinho sobre um estudioso que em 94 ele fez uma série de não é premonições, né, Henrique? Como é que a gente fala? Ele é um futurólogo. Acho que a Ana já sabe de quem que a gente está falando. O mais importante da futurologia, né? Então, e aí ele vai e diz que a máquina ia ganhar no xadrez do ser humano em tal data. E ele erra aí por um ano. Acho que é isso, um ano de né? diferença só ele errou, essa previsão dele. Conta pra galera em casa um pouquinho mais dessa história, Henrique, porque eu acho muito interessante essa visão, né, dos futurólogos aí, e principalmente dele, né, que é o que tem desencabeçado com muitas ideias aí. O nome dele é Ray, né, Raimundo Kurzweil, assim que fala, se eu não me engano, acho que é o nome dele, me ajuda no nome dele, mas acho que é esse o nome dele. Mas enfim, a ideia é o seguinte: o que é um futurólogo? É uma pessoa capaz de olhar para o que está acontecendo agora e pensar numa questão de lógica. Ou seja, necessidades. Quais são as necessidades? Em cada época que nós vivemos, a sociedade vai mudando, a sua ética muda. Ela muda por quê? Porque novas necessidades surgem. Então, quando uma necessidade surge alguém para fazer a pergunta. A pessoa da futurologia não necessariamente é o inventor da tecnologia, mas ele é alguém, qualquer um de vocês, capazes de prever, de fazer uma pergunta. O que nós precisamos agora? Então, essa pessoa vai pensar, olha, está acontecendo tal coisa. Então, esse cara começou a prever de que as máquinas, que a tecnologia iriam trazer soluções para a vida humana. Por exemplo, ainda temos no mundo inteiro trabalhos braçais. Vai chegar um tempo que o braçal vai ficar com a máquina. Por quê? Porque nós precisamos ter tempo para pensar. Mas quem pensou nisso? Alguém que estava talvez cansado de trabalho braçal, falando, não quero mais trabalhar braçalmente. Quero pensar, quero estudar. Então, é uma possibilidade. Então, essa pessoa pensa, vamos criar uma máquina para fazer o meu trabalho, para poder fazer outra coisa? Então, a máquina vem nesse lugar. Ela pode se tornar uma máquina contra o ser humano? Assim como qualquer ser humano pode se tornar contra o ser humano. E é isso que acontece. Então, se um homem, se um ser humano programar o equipamento para fazer coisas contra o outro, ele vai fazer. Mas é alguém que precisa programá-lo. Ainda é assim. Não é, Ana? Ainda completamente. Eu acabei de vir, estava olhando aqui vocês e vi um comentário, eu esqueci o nome da internauta. Eu vou trazer aqui, até porque eu quero agradecer todos os participantes, viu? Mas a Camila tá mandando algumas... A Camila, você, essa história do gênio da lâmpada é total definição. A melhor definição. Exatamente. Dela, gente, quem tá essa frase é maravilhosa. Rapidinho. Quem está nos ouvindo no Spotify, a frase que a Camila trouxe foi a seguinte: a internet é um gênio da lâmpada mágica. O que você quiser, ela traz para você. E ela até complementou com uma outra frase dela, que ela falou assim: é maravilhoso escolher uma refeição pela internet e ela chega na porta da sua casa. E aí, gente, rapidinho, tá, Ana? Mas é só para quem está nos escutando no Spotify conseguir acompanhar todas as mensagens aqui. O Danilo, ele mandou uma mensagem bastante interessante. Fico muito feliz em estar conversando com jovens no século XXI. Como sou um pouco mais vivido, aos 81 anos, e como profissional da área da saúde, senti esse impacto de forma forte. Ele está sendo muito importante para mim. E aí, a Camila perguntou para o Danilo aqui, só para vocês entenderem, pessoal, o que ele tinha sentido de mais diferente nessa história do mundo real e o mundo virtual dentro da área da saúde. E ele trouxe a seguinte informação: atender as pessoas online de outros estados e países é muito atual. Parabéns a Júlia e a todos pelo tema que a gente está trazendo na live. Então, Ana, pode seguir com a tua leitura, mas aqui só para inteirar quem está nos ouvindo aí sobre o que está acontecendo. Não, super agradeço, porque eu não consegui anotar, né? Era a Camila aqui, né? Eu falei, nossa, é isso. Eu concordo, assino 100%, assim, eu concordo 100% do que ela falou. A internet é o gênio da lâmpada. Qual é o seu desejo? Ele atende. Você vê que a internet ela é completamente diferente. Esse mundo virtual que repito, ele é mais real do que nunca, ainda mais agora que a gente passa mais tempo numa tela do que conversando com pessoas tete a tete, né? Quando foi a última vez que você olhou nos olhos de uma pessoa e conversou?
né? E agora, quantas vezes você conversa com alguém por WhatsApp ou por chamada de vídeo? Eu aposto minha mão direita que a maioria das pessoas aqui conversa, desde que não tenha um trabalho, trabalho em farmácia, em caixa, enfim, pessoas, cobrador de ônibus, enfim, ou pessoas que precisam estar necessariamente com contato do público. Eu acho que a maioria hoje, especialmente no pós-pandemia, conversa mais via telas do que no olho. E isso é absolutamente real, sabe? Isso é completamente real. E é exatamente isso. A gente é o gênio da lâmpada. A internet, essa tecnologia, tudo isso, ela é um meio, né? E ela vai refletir quem somos. Ela reflete já quem somos. Isso mesmo. Eu tive essa experiência também na clínica. Eu era um dos, como a Ana falou, pouco avesso à tecnologia de conversar via online, e a minha clínica é presencial, tem todo um set montado para uma experiência, enfim. Mas funcionou, tem funcionado, nós temos conseguido trabalhar e vamos seguir online, ou seja, quando possível a gente faremos uma intervenção, né? Mas o online tem funcionado sim, e muito bem. Totalmente, o Henrique é meu terapeuta. E eu não conheço pessoalmente. Agora eu vou falar que a nossa sessão não é real. Pelo amor de Deus, sabe? Trouxe impactos. É mais real do que isso. Impossível. Entende? Fico aqui naquele sofá, eu fico destruída às vezes. Mentira. Mas reconstrói depois. Né? Mas é completamente real. Assim, um dia eu pretendo, sabe? Eu moro no Morumbi, ele está na Moca. E é longe, né? Fala, meu Deus, eu acho que é mais tempo de trânsito, né? Do que na terapia. Acho interessante, Ana, porque o Danilo aqui, ele é médico mesmo, né? Médico. Então, e para ver o quanto isso é importante, porque a gente está no momento de pandemia, a gente tenta restringir esses contatos por uma questão de saúde, de sobrevivência da espécie, vamos supor dessa forma. E aí, quando ele traz que ele, com 80 e poucos anos, ele teve que se reconfigurar e fazer os atendimentos online, é porque eu acho que, assim, quando a gente cria, né, esses pequenos monstrinhos e fala, não, eu não vou fazer contato virtual porque vai perder o tete-a-tete, vai perder o olho no olho. Peraí, você tem medo, afinal de contas, do quê? De você ser mais você ainda no virtual, justamente por não ter o tete-a-tete e não ter necessariamente algumas restrições ou alguns... que eu sempre falo assim, a gente às vezes, eu vou sair, tem que passar maquiagem, passar não sei o que, no virtual, quando você vê atrás da tela, sua imagem não está aparecendo, você vai e é honesto. Então, é o que a gente fala desses haters, esse excesso que tem nas mídias, nos Instagrams da vida, das pessoas que o follow, o não follow, o não sei o quê. De repente, você observa ali, as pessoas, elas estão sendo verdadeiras, sem maquiagem, sem máscaras. E, aliás, fica a dica, porque o nosso próximo programa vai falar sobre máscaras. Então, eu acho muito bacana essa história do mundo virtual, porque ele é recente, ele é extremamente novo, se a gente pegar questão de relatividade de tempo, período, evolução humana, enfim, mas ele tomou uma expansão, uma dimensão tão grande, e principalmente eu vejo nesses 2 últimos anos de pandemia que eu fico até assustada, né? Porque eu falo assim, olha quanta coisa aconteceu em um período de tempo tão curto e precisou de uma pandemia para a gente aproximar o cartão da maquininha e só com aproximação ele já funciona. Então, olha quanta coisa rolou de você, como a Camila falou assim, você pediu comida, a comida chega na sua porta. E posso falar, isso é só a ponta do iceberg, Júlia. Aguarda, porque... Estão sentados? Sabe? Aguarda. Pílula azul ou pílula vermelha agora? Né? Aí porque... essa pergunta. E a Ana, gente, ela nem tá sabendo. Mas, o próximo programa, na semana que vem, a gente tá falando do Matrix, do último Matrix. E aí, qual é a pílula que vocês querem? Eu também não, Ana, mas o Henrique já deu um monte de spoiler. E a galera que tá aqui perto de mim também já me deu altos spoilers e eu vou assistir com toda certeza, porque o próximo programa é sobre esse filme. O que o Nel falou, ele tá completamente certo. A gente não chegou nem a... Eu acho que nem a 5%, viu, Nel? Nem a 5%. Porque
o que, não sei se a maioria aqui já viu os filmes de metaverso, né, assim, essa realidade que o Mark Zuckerberg, ele acabou, enfim, o Facebook agora é Meta, enfim. A Ana, gente pera, vai... explica pra galera, Ana. Porque eu tô entendendo o que Metaverso? você tá falando, mas eu acho que a galera ainda tem um povo em casa que não tá entendendo. Explica aí, Ana, Entendi. vai. Vamos lá. Metaverso. De uma forma aqui, muito né? Ajuda aí, aqui Henrique. também. É isso aqui. Sabe o Second Life da década de 90? Second Sabe? Life. De Perfeito. alguma Quem forma jogou? mais, sabe? Não sei se, né? Mas é por ali, né? A gente hoje em dia, eu não gosto. Eu não gosto do mundo virtual. Mas você tem uma conta no Instagram, porque você precisa ter uma conta no Instagram, porque a gente precisa existir também nesse mundo virtual. A maioria aqui também deve ter uma conta no LinkedIn e uma conta no Facebook que virou Meta, né? Então, assim, já temos essa identidade nova ali. E a gente vai poder... eu não gosto exatamente da minha... Assim, eu gosto da minha casa, mas ela não é exatamente a casa dos meus sonhos. Mas eu posso construí-la numa realidade... Nessa outra realidade, digamos, que nem a realidade virtual, é uma outra realidade. E ela vai ter um céu da cor que eu quero, né? E o céu que eu quero, ele é Human Blue, entendeu? Assim, Human Blue é o nome, sabe? É a cor do meu céu, né? E eu quero estrelas vermelhas girando. Eu vou fazer exatamente o meu céu e vou fazer ali. E de repente eu vou pagar um aluguel para morar ali também, porque tem isso, né? Assim, nada é de graça nessa vida. Então eu vou vou criar esse espaço virtual e eu vou ser Ana Carolina, né? Posso ter mais cabelo e eu posso ter um cabelo, não sei, vermelho e uma cor que não existe e uma textura que não existe, entende? E Assim, você continua sendo a Ana Carolina. eu sou Ana Carolina, né? E é real completamente, porque eu já fantasio aquilo está dentro da minha cabeça. Se já existe um pensamento, aquilo já é real, né? Então eu já vou conseguir viver isso que já está na minha cabeça e que já é real, e conviver com pessoas que de repente que estão do outro lado do mundo. Né? E aí a tecnologia, eu vou conseguir tocar essa pessoa também. Eu coloco um óculos, né? Tem aquele óculos de realidade virtual. Extrasensorial já, né? Extrasensorial, que de repente pode minimizar, etc., virar um chip. Né? Mas é claro que assim, essa história de chip não é para agora, entende? Assim, o que é mais recente, né? Assim, o que está mais tangível agora é a chegada do 5G e a chegada da Web 3.0, né? Que vai reconfigurar a nossa forma de... Exatamente, vai ser o pontapé inicial dessa história toda, desse enredo todo, em que tudo isso, eu posso ter isso na minha televisão, vocês vão estar me vendo melhor, num cenário melhor aqui, numa câmera melhor, e vocês vão me ver em 3D, um holograma, tipo Princesa Leia no Star Wars, sabe? Ana, Assim, sabe o que você me fez lembrar? Em 2009... Eu estava estudando faculdade de publicidade e estava começando a chegar a TV digital no Brasil, no mundo, né? A gente estava revendo essa história de TV. E eu lembro que eu participei de um grupo de pesquisa na época, muito, assim, foi muito o comecinho. E eu lembro muito bem que a história toda era assim, mas como é que vai funcionar a TV digital? E aí, hoje a gente tem a TV digital num perfil, que eu falo que era muito diferente do que a gente estava prevendo para aquela época, de possibilidades e tal, mas eu vejo que foram muitas coisas restringidas justamente porque a gente ainda não estava preparado para aquele momento, tudo que ela podia nos possibilitar. Então, quando você fala isso dessas novas configurações do mundo digital, eu percebo isso também. A gente ainda não está preparado e não é por acaso que as coisas têm como você falou assim, essa história do chip não é para agora. É porque a gente não está preparado. É porque a galera ainda não está nem tomando vacina, com medo de estar com um chip. Então, assim, você imagina, como que a gente vai falar para uma galera que ainda está pensando se a Terra é redonda, de mundo digital, de mundo 3D, de extrasensorial,
Então, tem que ter uma etapa, tem que ter um passo a passo. E aí eu acho que, assim, quem ainda não está preparado para isso, o impacto vai ser muito forte. Então, acho que a gente está conversando aqui, e agora eu vou até fazer essa pequena interrupção que eu fiz, é para trazer primeiro como que a galera está observando, porque o que acontece, Ana? Você já está familiarizada com o programa, mas para quem está em casa, a gente faz uma série de enquetes dentro do Instagram, e eu vou trazer agora essas enquetes, essas indagações que a gente trouxe e o que as pessoas responderam. Então, confere aí, escuta quem estiver no Spotify, quem estiver no nosso podcast aí, o que o pessoal está falando sobre o mundo digital. Aliás, mundo virtual. Segura aí. Suas relações se dão mais no ambiente. Físico 59%. Virtual 41%. Você acha que a internet banalizou o amor? Sim, 62%. Não 38%. O mundo virtual te assusta? Com certeza 75%. Já me adaptei 25%. E aí eu sei o máximo. A gente fez perguntas um pouco diferentes aí. Mas quando a galera fala que 75% tem medo do mundo virtual, gente, será que essa gente tem medo da gente mesmo? Porque eu tô no virtual. E aí? É interessante, né? É interessante porque muito daquilo que nos assusta tem a ver, em alguma instância, com talvez aquilo que esteja reprimido em nós. Então, no mundo virtual, nós estávamos falando disso, né? Nós temos todas essas possibilidades de mudança, de mudar cabelo, mudar corpo, interagir com pessoas. Você pode até colocar outro tipo de imagem a você mesmo. Então, sempre que a gente tem alguma restrição, algum medo, esse medo, a gente tem que avaliar ele, se ele é de característica neurótica, realista, ou se ele é só moralista mesmo. Uhum. Vale a perspectiva. Nós estamos passando agora por um darwinismo não biológico, ou seja, onde as máquinas estão ganhando expansão e se desenvolvendo, né? A inteligência artificial, tudo isso. E nesse mundo onde o pós-humanismo seria o quê? Nós temos aí duas características. Não sei se agora a gente já entra nisso ou tem alguma enquete antes, Júlia. Não, pode entrar. Eu só vou fazer uma pequena abertura aqui, Henrique, porque a fala da Camila... Gente, assim, ó, eu tenho certeza absoluta que vocês vão concordar comigo com relação a uma questão. Esse tema é muito instigante, é muito cativante. A gente não vai conseguir abordar tudo que vocês estão trazendo aqui, até porque a Camila está super empolgada e eu adoro a Camila. E ela está trazendo muitas leituras possíveis sobre esse tema. Mas Beijo, Camila. Eu vou fazer um parênteses rapidinho sobre essa questão dos filtros, porque é uma questão que vem acontecendo de uma forma muito forte dentro da internet, do Instagram, que é questionar o uso dos filtros. E aí eu achei bem bacana o que a Camila trouxe aqui, e é uma leitura interessante da gente fazer com relação à questão da imagem, da estética, né? A Ana também já trouxe, o Henrique também está trazendo, mas fica a pergunta aí para vocês: por que usar ou por que não usar os filtros no Instagram? Então, me manda mensagem aqui, quem está nos assistindo. Se você está nos assistindo e a gente não está mais agora ao vivo, deixa um comentário aí pra gente. Qual é a visão de vocês sobre essa história de filtros no Instagram, de estética e essa questão de padronização de beleza aí, ou não padronização, porque eu acho que o filtro ele traz muito disso, né? Você pode virar uma fada, uma bruxa, você pode ficar com o olho verde, roxo, enfim. E eu acho muito interessante como as pessoas têm levado muito para um lado de estética, quando, na verdade, eu acho que os filtros são muito instigantes. Mas, Henrique, segue com a tua leitura aí, porque eu acho que ela é muito importante para a gente. Eu acho, assim, na verdade, como todos vocês já sabem, cada tema desse é muito extenso. A gente não está fazendo uma palestra entrando dentro do tema, ou seja, tem muito sobre pós-humanismo, sobre transhumanismo, sobre realidade virtual, sobre o eu, como o eu se comporta, se projeta. Essas possibilidades. É muito extenso, ou seja, a gente está trazendo algumas possibilidades para que vocês possam passar a pensar que, de repente, algum tipo de conceito pré-concebido já não caiba mais. A gente pode pensar, se estender, porque toda vez que todos vocês já passaram por situações na própria vida que precisou mudar algumas regras. Tá? Então, quando se muda a regra? Quando precisa. Ou seja, o mundo está pedindo, como que vai o avanço da internet, o 5G? A gente está precisando já do 6G, né, Ana?
porque não cabe, não sustenta, carro autônomo, vai precisar de uma internet muito rápida. Ou seja, vamos precisar. Isso é questão de dias, de algum tempo. Agora, quando a gente está falando nesse momento, eu quero trazer uma questão para nós. Temos duas possibilidades. O pós-humanismo seria o quê? Uma extensão do humano, mas ainda humano. Esse carinha que você tinha trazido agora há pouco, um carinha, o inventor, o Ray, ele está falando de transhumanismo, ou seja, de não morrer mais. E isso ele já está pensando há muito tempo. E não morrer mais não é só como algo de coisas que eu fiz, mas transportar nossa mente para a inteligência artificial ou para o Android, uma máquina, e continuar vivos. E ele está pensando nisso, eu ouvi a história dele, eu acho que quem já estudou a história dele deve lembrar, que ele passou no início da vida dele, no início da juventude dele, pela ideia da morte, ou seja, ele não queria morrer. E aí foi quando ele começou a desenvolver tecnologia e pensar sobre o futuro. E elas estão acontecendo. Você quer ler alguma frase dele, Júlia? Eu vou trazer aqui, porque, gente, dentro do que o Henrique está trazendo aqui, a gente trouxe várias frases dele, porque ele é um ponto-chave, né, nessa questão, nessa leitura sobre a realidade virtual. E aí eu vou trazer uma das melhores, não que seja melhor, gente, mas uma mais completa com relação a todas as leituras que ele faz. No momento da singularidade, não haverá uma distinção entre humanos e tecnologia. Isso não é porque os seres humanos terão se tornado o que pensamos como máquina hoje, mas sim, máquinas terão progredido para serem seres humanos e além. A tecnologia será o polegar metafórico opositivo que permite o nosso próximo passo na evolução. Então, eu acho muito legal porque nessa frase ele desconfigura essa história que a gente tem de medo da máquina se sobressair ao ser humano. Porque o que ele está dizendo aqui, gente? Que o que vai acontecer é o ser humano se tornar a máquina. E a gente já está vendo isso. Nós já estamos presentes. Olha a quantidade de conteúdo nesse espaço digital que está presente. Olha a riqueza de leituras, de filosofias, de desenvolvimentos, de possibilidades que nós humanos colocamos nesse espaço virtual, porque é como a Ana falou aqui, eu acho muito importante, ela é jornalista, atrás de qualquer espaço virtual que você encontre há um ser humano. Né, Ana? Não, completamente, né? Assim, enfim, eu migrei, agora eu sou UX Strategy. Agora... tem esses nomes agora, estrangeirismos, né? Enfim, eu acho engraçado por enquanto. Que é uma profissão nova também, mas enfim, a máquina é humana, gente, quem inventou? A máquina se auto-inventou? Não, tem pessoas lá atrás, entendeu? Assim, tem pessoas programando aquilo, tem gente como eu, né, e como uma série de pessoas que eu conheço, trabalhando por trás dos programas com quem que vocês interagem. O que é UX Strategy, né, assim, experiências do UX é User Experience, né, que é uma sigla ali, né, que é a experiência do usuário, né, que é uma tendência também dessa nova tecnologia, que é entregar algo cada vez mais personalizado. Olha o paradoxo, a gente está falando de máquinas cada vez mais personalizadas, entendeu? Assim, a máquina adquirindo essa característica nossa, para quê? Para nos servir, entende? Porque a minha internet, a minha máquina, ela não vai, sabe? Ela não vai me mostrar coisas que eu não gosto, assim, sabe? A máquina minha, o que eu interajo, se eu fiz uma pesquisa sobre, sei lá, resort em Ilhabela, é só isso que aparece na internet agora, entendeu? Vou entregar as melhores experiências para mim de resort em Ilhabela, entende? E ela vai continuar te instigando os teus desejos e as tuas ela vai me mandar vontades. para Porto Seguro? Não, ela vai me mandar para Ilhabela, para lugares mais calmos, entende? Assim, ela me conhece praticamente. Mas ela parece que adivinha o que eu estou querendo. Cara, que ótimo, eu não estou perdendo tempo, entende? Assim, deixa me mandar para Ilhabela, que é para onde eu quero ir mesmo, vai me mostrar uma coisa que nada a ver comigo. Mas entende? aí eu preciso dizer, Ana, que é a frase que o Henrique sempre fala. E aí, você dá conta dos seus desejos?
Nossa, eu corro atrás deles. E eu acho que a gente, para que ter medo de desejo, Brasil? Não, vamos atrás dele. Eu acho que a questão toda é essa. Você dá conta do que você está olhando, do que você está procurando, do que você está fazendo, como você está trabalhando com você mesmo, né? Então, quando a gente falou aqui, a gente até brincou, eu falei, mas o que vai ser no futuro, não sei o que, a gente falou assim, as crianças hoje em dia vêm com uma carga de informação surreal e elas estão preparadas para esse futuro. E aí a gente falou assim, mas será que a gente que está aqui do outro lado está preparado? Eu falo, gente, quando você está indo atrás de um psicólogo, de um psicanalista, você está indo atrás de informação, você está se preparando para esse futuro. A questão é qual é a qualidade disso tudo que você está procurando. Mas só o fato de você estar procurando, você está se preparando. Então, acho que a gente está dando esses passos aos poucos, né, Ana? E tem uma questão, desculpa, mas assim, uma questão que é muito interessante, que é além da história da idade, nosso amigo aqui de 81 anos... A Camila vai botar aquela musiquinha. Tipo assim, Camila chegou. Mas assim, além teve aquele nosso amigo aqui de 81 anos. 81. Entende? Gente, tem crianças conservadoras também, de pais conservadores que não conseguem mexer, que tem uma aversão, depende do quão aberto você está, e o mais lindo dessa nossa realidade que a gente está vivendo, porque é uma só, insisto, não tem a ver a realidade real e a realidade virtual, é a realidade virtual está inserida nessa realidade, não se enganem, entende? Assim, é realidade, né? Assim, já é uma só, né? Não tem isso. E também não tem essa história de idade, não, gente. Assim, a criança ela pode ter esse viés conservador e pessoas de mais de 100 anos que têm perfis existências virtuais, entre várias aspas, porque, de novo, é tudo real, que manda muito melhor do que muito influencer, saca? Assim, né? E eu vou aproveitar porque a gente sabe, viu, Júlia? Pode falar, Henrique. A gente sabe, por exemplo, todo mundo sabe que criança aprende rápido. Por que criança aprende rápido? Porque ela está sendo ali todo dia bombardeada com as mesmas informações. Então, se você colocar uma criança para aprender inglês, aprender francês, aprender uma língua, aprender uma música, ela vai aprender, claro, que com o estímulo ali dentro de um estímulo correto, ou seja, no sentido que a gente, não de perversidade com essa criança. Então, as crianças estão desenvolvendo. Então, porque ela nasce, o pai dá uma tela colorida, aquilo é muito legal, né? Então, ela fica aprendendo a mexer. Mas ela aprende qualquer coisa. Mas antes disso, por que ela aprende? Porque é necessário para ela se manter viva. Então, um adulto também aprende. Nós também, um homem mais velho, um ser humano com mais idade, também aprende, se ele tiver a necessidade. Tudo é necessidade. Ou seja, a gente vai pensar assim, então, o que eu tenho de necessidade, eu aprendo. E para ter necessidade, para desenvolver uma necessidade, eu preciso ter uma falta, e às vezes também preciso ter alguém do outro lado me seduzindo. Mas quem está nos seduzindo agora? São as máquinas. Por quê? Porque então, vou fazer uma pergunta. Se a realidade é uma extensão de nós mesmos para realizar os nossos desejos, ou seja, seríamos nós mesmos projetando nas máquinas aquela sedução que nós queríamos e gostaríamos de receber de volta, que seria o que a Ana falou. Eu olho uma praia, começo a ser bombardeado, ou seja, eu quero ser seduzido com aquilo. Então, eu preciso do outro para me trazer essa informação. Então, responde aí, gente. Vocês que estão em casa, vão respondendo para a gente. Qual que é o desejo virtual de vocês? Aliás, o desejo físico de vocês que vocês conseguem transferir aqui para o virtual. E vale desde a cor do olho até o lugar onde vocês gostariam de morar. E aí eu vou aproveitar agora que a gente está com 48 minutos de programa, não parece, né? Nunca parece. E eu vou trazer para vocês uma crônica, porque dessa vez a gente está com um quadro novo do Felipe Soares, que é um escritor, ele é jornalista e escritor baiano, e ele trouxe essa crônica muito instigante sobre a realidade virtual. Então, confiram aí, e na sequência a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa história do que vocês estão projetando no espaço físico e no espaço virtual, e como é que tá essa brincadeira. Fiquem agora com o Felipe Soares, galera. Online nem sempre é real. Já conectamos no automático. 2 cliques na foto do Instagram e pronto. A pessoa já se sente genial e, no fundo, online nem sempre é real. Nem mesmo para amar.
A pessoa digita "eu te amo", a outra responde "eu também", só para dizer que correspondeu, mas foi apenas pela tela do celular, para ver se a outra pessoa se sente legal. E no fundo, o online nem sempre é real, deslizando o dedo na tela, mas com a cabeça bem longe, apenas viajando no mundo virtual. E o online nem sempre é real. Antigamente a conversa era cara a cara, hoje em dia é cara na tela, ignorando as notificações e deixando as conversas lá para o final. E o online nem sempre é real. Aí a conversa encerra. A gente diz que está cansado e dá tchau. Mentira. É só um script repetido daquela conversa, com o mesmo modelo que é sempre igual. E no fundo, o online nem sempre é real. Olha só. Olha, E aí, eu acho que Ana, Júlia, acho que é o seguinte. Discordo! Então, é justamente o que a gente estava falando, né? Justamente o que a gente estava falando. O que é real? Vou trazer uma frase do Matrix, para quem assistiu o filme. O que é real? O cérebro interpreta impulsos eletromagnéticos. Ou seja, o que é real é aquilo que eu consigo compreender. E quero trazer uma frase do George Forbes, o psicanalista George Forbes, muito interessante sobre isso. Ele diz o seguinte, ó, esse não tem aí, Júlia, não te passei, mas é o seguinte, ó, quando se fica no curto-circuito de si mesmo, você perde o elemento do prazer da felicidade, que é a criatividade, mas não tem o anteparo da estranheza que lhe permite criar. Quando você encontra o outro, no impossível do desencontro necessário do amor que você é levado a criar. Ou seja, o que ele está falando? Que quando a gente está em contato com o outro, independente de como seja isso, esse outro é estranho, porque esse outro é diferente. Então, seja ele como for, só é possível ser criativo no diferente. Porque se eu quero projetar, o Lacan vai falar que não existe relação sexual, um texto muito interessante, muito longo e muito explicativo, que é o seguinte, Nietzsche também, que eu me conecto, hoje em dia eu me conecto, ou me aproximo daquilo que é igual. Se é igual, sou eu, não é diferente. Então, o que é real nessa brincadeira? Eu gostei muito que o Felipe trouxe essa provocação artística, muito bom, mas o que é real? Real é tudo aquilo que eu consigo projetar de mim mesmo, no sentido de me olhar no outro, no espelho. É o meu real. Fala, Ana, vai lá. Eu tenho também. Eu acho que, nesse sentido, esse não é real é tão não é real quando você pergunta para alguém, e aí, tá tudo bem? E a pessoa fala tudo bem. Na rua. Tudo bem. Verdade? Não. Sabe? Não é porque verdade. sempre tem. Não é verdade, é sempre parcialmente. E é verdade? Claro que é. É a resposta que você pode dar naquele momento, Exatamente. ou quando o teu chefe fala com você, e aí, que feedback que você dá sobre mim? E aí você respira e fala, você é um ótimo chefe. Isso é real? Não. E a mesma coisa, Exatamente. essa mesma dicotomia é o que acontece, gente, máquina é espelho, é a gente, assim, é isso aqui, entendeu? Isso aqui é real e a máquina é simplesmente um espelho, a tecnologia é simplesmente um espelho. A gente Mas tem que ter medo, não. Sabe o que eu acho muito legal dessa frase dele, que é uma frase que fica, né? O virtual nem sempre é real. É justamente essa indagação, né, Ana? Quando ele traz primeiro essas duas leituras do que é virtual e o que é real, mas principalmente, não sei, eu me coloquei um pouquinho nessa história quando as pessoas vêm falar assim, mas isso aí tá só no mundo virtual. Então tá, então você separa, você distingue uma coisa da outra, mas você é a mesma pessoa. O fato de você conseguir se expressar mais num ambiente virtual não significa que você está sendo menos no seu ambiente real. A gente é plural em cada parte, em tudo que a gente expressa, é real. A partir do momento que você pensou, é real. Eu queria fazer uma provocação aqui também. Eu me lembrei de uma erótica fair. Só um pouquinho. Já tem mais gente aqui. O Ed tá mandando. Qual seria a crise com o futuro que vem, que veio, que já está aí. Eu acho que não é um. O tempo não existe, artefato. O tempo é uma abstração. Exato, o tempo é uma abstração. Como diria Einstein, né? Foi aquelas.
Tempo é uma abstração, tempo não é real, não, gente. Mas, enfim, se tem uma coisa que não é real, é o tempo, né? Né? Enfim, a gente é plural pra caramba, a gente é o nosso pensamento, e a partir do momento que a gente pensa, é real. É uma fantasia? É real. Eu me lembrei de uma erótica fair. E eu me lembrei de realidade virtual numa história, num programa pornô, né? Assim, que era um óculos virtual e você se olhava numa cena, entende? Numa cena pornô, né? Isso era muito maluco. E aí você olhava, não era o teu corpo, não era o teu sexo, entende? E era você no meio dessa história toda. Gente, eu real, posso estar enganada, mas se eu não me engano, o Matrix fala sobre sexo virtual, não é o Matrix que traz isso? O Demolidor, né? O Demolidor, né? É o Demolidor. É o Demolidor. Isso super já existe, né? Tem 200 mil plataformas e existe esse programa também. Tem a realidade virtual pornô, né? Assim, isso já existe, essa erótica fair existe desde a época e que era possível ter encontros reais, né? Assim, reais tete a tete, né? Embora tudo seja real, insisto, né? E aí fica essa história da fantasia, né? Se a fantasia é real, gente, sabe? Isso que é o mais... Isso pode ser assustador, porque nem sempre... Acho que vocês podem falar mais que isso, porque eu não sou terapeuta, enfim, né? Mas eu acho que as pessoas ficam mais assustadas com as próprias fantasias, né? Por não entender as fantasias e por imaginarem que as fantasias podem ser o real. O que vocês acham? Olha só, quando a gente está falando desse desejo, né, que se transporta como algum tipo de fantasia, a gente tenta, vocês sabem disso, na clínica, tentar fazer esse sujeito dar conta daquilo que está desejando e não estender. Ou seja, o que você quer? Tá, mas eu não posso nem falar o que eu quero, às vezes nem para o analista, nem para si mesmo. Por quê? Porque esse desejo está tão, que a gente chama de clivagem, está tão clivado que a emoção e a ideia estão separados. Ou seja, a pessoa não sabe exatamente o que ela quer, então ela fica tentando encontrar pequenos prazeres para chegar no ponto daquele desejo que se realizava. Talvez entre a fantasia, mas essa fantasia e essa forma de projeção de gozo também é uma forma de tentar encontrar esse desejo de se realizar. Mas sim, tudo o que acontece no sujeito, no que ele pensa, está acontecendo com ele. O cérebro não faz distinção. Se tiver algum neurocientista ou da neurologia pode nos falar sobre isso. Ou seja, o cérebro não faz distinção dos pensamentos, do que é um sonho. A fantasia é real, né? O que é fantasia é real para a pessoa. Certo? Ela vive no mundo da fantasia. Eu tava segurando para trazer a frase, mas a Ana, ela parece que ela tá junto aqui comigo, cara. Ela tá... essa frase do Henrique, ele tá falando exatamente isso, Ana. Aquilo que estava na fantasia pode se tornar realidade virtual. E a frase do Henrique... Porque é fantástico, porque agora você tem a possibilidade daquilo que era só uma fantasia, ou seja, o que é fantasia? Seria aquilo que está no impossível, mas você pensa nisso como real. Né? Por exemplo, o mundo vai acabar em 2012. Muita gente queria, talvez porque a vida não tivesse tão boa. Então a gente projeta uma realidade para destruir, porque quando a vida está boa, ou seja, você está tendo algum tipo de prazer, você não quer que a vida acabe. Você está feliz, a gente está feliz. Mas quando não está boa, a gente quer que o mundo acabe. Então vem temas, o mundo vai acabar, 2012, as pessoas vão morrer, enfim. Mas quando a gente está tendo algum prazer, a gente quer continuar tendo prazer. Mas na impossibilidade de realizar um sonho, uma fantasia, no mundo que nós tínhamos, que era um mundo Terra 1, que até o Jorge Forbes chama assim, no Terra 2, por exemplo, no ambiente virtual, a gente pode realizar. Você pode visitar um museu que você nunca poderia ir. Então, aquilo que era só do campo da imaginação e da fantasia, agora é possível. E tá tudo bem, Henrique, porque essa é a possibilidade. Imersão também, imersiva, né? Vamos, Júlia, vamos seguir. Não, vamos voltar só um pouquinho, só para quem está em casa entender. O Terra 1 que o Henrique está falando é uma analogia que é feita com um olhar relacionado ao vertical, que é um olhar onde você não tem tantas possibilidades de leitura, onde você recebe uma mensagem de uma pessoa central e ela é muito objetiva. Ela vai lembrar o que a gente fala,
Eu sempre esqueço o nome. Mas é aquele negócio que colocam no cavalo e que você olha só para frente. É estribo, né? Isso, que você olha só para frente. Quando a gente fala do Terra 2, é uma possibilidade de amplitude de visão. Ou seja, a gente relaciona ao olhar horizontal, onde você não recebe mais a mensagem de uma única forma, ela acaba vindo de várias formas e vários tipos de mensagens. Então, você tem a possibilidade de ampliar os seus horizontes, de ampliar o seu modo de visão. E é por isso que a gente fala que é onde você sai de um modelo patriarcal e amplia o seu olhar, né? Então, para quem está em casa entender um pouquinho do que o Henrique falou, essa leitura, essa possibilidade é maior. E aí eu vou trazer uma frase... Traduzindo, aqui, né? Tecla SAP, precisa. A Júlia faz isso. A Júlia é o SAP aqui da história. Que bizarro, gente. Isso vai para terapia, né, Henrique? Vamos lá. Não, tá... O Ray fala o seguinte, gente: o aspecto profundo da tecnologia é que uma vez que os segredos são revelados, a magia não desaparece. Então, só complementando toda a leitura que o Henrique trouxe, essa frase que o Ray traz também é justamente essa: você dá conta de viver tudo aquilo, não necessariamente aquilo precisa sumir. Então, quando a gente fala do virtual aqui, gente, a gente está indo mais profundamente no tema, a gente não está debatendo aqui apenas o uso ou não de um filtro dentro do Instagram, mas o todo que isso representa, a quantidade imensa de possibilidades que o virtual nos dá. Então, quando a Ana fala aí que a gente já é imortal, eu concordo plenamente com ela, porque até caiu o fone aqui. De tão profunda a mensagem. É justamente isso, a gente já é imortal, então grandes nomes, grandes personalidades, e até mesmo aqueles que não são tão grandes assim, que não tiveram tanta visibilidade, estão aqui nesse ambiente virtual, né? Então, Ana, dá sequência, porque eu estou aqui recebendo muitas mensagens, muito obrigada. Mas prepara, gente, porque com a internet, com a chegada da internet 5G, que é extremamente mais veloz, eu já acho muito veloz, às vezes quando não trava, né? Enfim, tem essas questões também. Mas com a chegada do 5G e com a chegada da Web 3.0, a internet vai ser cada vez mais personalizada, pessoal, e é como colocar realmente holofotes em cada um de nós, entendeu? Assim, é externar o que somos de verdade e quem é a gente. Né? Eu acho que esse é realmente o grande pânico, né? Assim, ai meu Deus, a máquina é o outro. Não, meu bem, a máquina é você, a máquina sou eu, entende? O Instagram sou eu também, sou de férias, penteada com filtro, mas é porque eu coloquei filtro com um delineador bom que não sou eu? Não, eu escolhi o filtro, eu quis aquele delineador da Juliette, sabe? Então, assim, por quê? Porque eu queria entender o que era a Juliette, e ok, entende? Assim, estou deixando de ser menos eu porque eu escolhi o filtro da Juliette? Não, a escolha é minha, entende? Então, assim, isso vai tornar proporções maiores, porque vai ficar cada vez mais descentralizado. Esse programa que a gente está tendo aqui, né, que na década de 90 seria impossível, só com a bênção do Boni, entende? A gente poderia estar no ar, entendeu? Daqui a 10 anos, não. Sabe, assim, sabe, vai ter muito além e muito mais. A besteira que a minha gata faz agora pode viralizar e eu posso me tornar internacionalmente famosa por causa de uma conversa que eu tive com a Mica, entende? Assim, e a Mica fala uma linguagem internacional, né, que assim, qualquer gato se entende, né, assim, coloca ali, Esperanto, entende? Ela pode ir para a Rússia, tranquilo, entende? Consegue ser entendida, sabe? Esse tipo de realidade que é real, né, é o que vai se potencializar com tudo. Inclusive, o que eu criei na internet, o meu conteúdo do Instagram, né, ele já se desmembrar, já imaginando o que eu faço, já imaginando como eu escrevo, já imaginando como eu crio, né? Isso que eu acho bonito.
né, assim, porque que é o desmembrar do eu, né, assim, que é uma continuação do eu, que é um reproduzir do eu, né? As várias possibilidades de você ser quem você quiser ser, né? Exatamente. E quem, na verdade, no fundo é você. Que é como Exatamente. você falou, eu escolhi isso ou aquilo. Mas você acabou de falar quem é você só pelo fato de ter escolhido. E é possível, né? Assim, eu posso ser quem a gente quiser, né? Sabe, eu, você, Henrique, sabe, a Camila, o Danilo, todo mundo que está aqui pode ser exatamente o que a gente quiser a qualquer momento. Isso que é a beleza da história, isso que assusta também, né? Mas é isso que é o bacana. Olha, esse é um tema muito legal. Por que assusta, Ana? Por que vocês acham que assusta? Poder ser quem vocês querem ser. Porque a gente perdeu nesse lugar o quê? Perde alguém mandando em vocês. Ou seja, a gente tirou o autoritário para olhar para si mesmo e falar, tá, o que eu quero? Agora você pode, com a internet, com o virtual. E vai ficar muito mais extenso. Muito bom, Ana. Muito bom. E eu vou trazer agora, gente, a gente já está com 1 hora de programa, só para quem está em casa entender. A gente tem muito papo, ainda vai rolar muito papo, a gente vai se estender um pouquinho com o nosso programa, mas eu vou trazer agora o que diz a Hora do Oráculo. A Hora do Oráculo, ela fala um pouquinho sobre como surgiram algumas coisas, e nesse caso a gente vai falar sobre um pouquinho sobre como surgiu essa história do virtual. Então, confere aí e escuta quem estiver em casa o que significa, o que a nossa Hora do Oráculo tem para dizer hoje. A palavra virtual vem do latim medieval virtualis, derivação de virtus, designando força ou potência. O virtual existe em potência, e não em ato, por isso tem como polo o atual, e não o real, comumente associado ao termo. Agora a Ana ficou me olhando com a cara, o olhinho dela assim. Não, repete. Difícil. Difícil, né? Mas faz uma leitura, Ana, porque assim, ele vai no que seria, né, a origem da palavra no grego. Então, a leitura que ele está falando como uma potência. Ele não está trazendo para... E é muito bom a gente focar aqui, gente, que é um termo muito recente. Então, a leitura que ele fala do virtual aí é com relação à potência. Mas a gente está falando do virtual aqui agora, nesse novo olhar e formato que a palavra, que principalmente a realidade virtual, e aí são 2 palavras, então, só para vocês ficarem atentos, ela amplia. Então, ela fala, sim, de uma presença, e não ela sai da história da potência, né? A gente está indo um pouco além. Mas eu achei importante trazer essa leitura, Ana, porque esse é o primórdio da palavra, é o começo da brincadeira, é quando começaram a pensar sobre a questão do virtual. Então, a Ana ficou essa potência, né, Júlia? Não, eu fechei o olho porque estava pensando, eu achei profundo. Sabe aquelas frases que você tem que ler algumas vezes para captar? Fazer a leitura. Porque aquilo que se expressa, se simboliza em relação ao ser humano, o que ele simbolizou é a sua potência. Ou seja, mas agora qual que é a manifestação? É o virtual. O virtual agora como definidor do real. Nós estamos chegando no ponto de inverter, ou seja, estendemos tanto, projetamos tanto nesse virtual que agora ele vai definir como é o nosso real. E já está fazendo isso. Então essa é a nossa potência, é o que talvez nós queríamos. Ou seja, um meio, uma forma de simbolizar desejos que numa sociedade anterior a esse momento que nós estamos vivendo não era possível. Agora está sendo. Gente, então, acho que esse é o caminho. Henrique, porque isso aí é um gatilho, galera, presta atenção. Nós estendemos tanto a leitura do virtual que o tornamos real. Pegaram isso, gente? Vocês têm noção do que ele está falando? Olha a amplitude de diálogo e de leituras que isso possibilita, né, Ana? Totalmente, mas é pleno, é isso. Sabe que eu fiquei com a pesquisa que vocês deram na cabeça, eu fiquei com essa pesquisa na cabeça, eu não lembro exatamente o número, mas
Mas foi muito, eu achei bem expressivo o número de pessoas que ainda se relaciona de forma, mais na forma real do que virtual. Era Né? Aí eu 68 será que eles estão falando de que tipo de relacionamento? Relacionamento no geral ou relacionamento amoroso? Ana, aí eu vou te dizer que tem uma gafe da minha parte, porque eu não, assim como o Instagram, ele não possibilita uma pergunta muito ampla, né? O ideal era vindo da publicidade, eu sei como funciona a história das pesquisas, mas o ideal era eu ter feito algumas pesquisas na sequência para a gente tirar a dúvida com relação a essa sua indagação. Então ficou muito amplo. Eu não tenho como te trazer essa informação de que se as pessoas estavam interpretando no sentido de relacionamento físico, pessoal, ou até mesmo relacionamento amoroso, ou então se elas estavam falando de uma forma mais sucinta, né? Porque quando eu joguei você se relaciona mais no ambiente virtual ou físico? E a possibilidade, essa pergunta traz muitas possibilidades, né? Sim. Então sim. não teve essa leitura tão abrangente quanto você está trazendo agora. Mas o que eu tirei dentro das brincadeiras que eu faço, das indagações que eu trago, é que eu acho que as pessoas ainda têm uma vivência no sentido de aqui na região onde eu tô, que é Paraty, e como tem muita gente também que é daqui e acaba respondendo, e também conhecendo, né, os meus amigos, as pessoas que eu tenho dentro do Instagram, dentro da plataforma, a leitura que eu tirei foi a seguinte: as pessoas ainda estão se relacionando de uma forma geral, mais presencialmente do que virtualmente. Mas é bom lembrar que eu estou falando de um grupo específico e porque eu tenho conhecimento das pessoas que responderam essa pergunta, né? Eu consigo visualizar isso. Mas eu acredito que não seja uma verdade unânime ou geral, né? Porque é bom lembrar que eu tenho acesso a um pequeno grupo, né? Sim. Que tem um número muito, muito sucinto aí, né? E eu acho que mesmo se a gente colocasse numa plataforma de 1 milhão de seguidores, ainda assim a gente está falando de um pequeno grupo dentro dessa plataforma, né? Sim. Não, mas interessante. E o que eu acho curioso também, nem curioso, eu acho importante também, não colocar. Eu acho importante o pessoal não colocar muito, enfim, as pessoas não rivalizar, sabe? O que é melhor, o real ou virtual? Não, é o I, entende? Assim, usar por que a gente vai... Vamos parar de polarizar, né? Vamos parar de polarizar. Exatamente. Não tem nem melhor nem pior, gente. É complemento, entende? Assim, o ideal é o juntar esses dois, porque a existência fora desse virtual, eu acho que é um super luxo que pouquíssimas pessoas podem se dar. Né, assim, eu sou herdeira, sabe, sei lá, né, assim, mesmo herdeiras, eu não sei, né, eu acho, por que não estar na internet? Exatamente. Por que não mas mesmo ter assim, essa existência também? Ana, Júlia, vocês que estão nos assistindo, mesmo assim, se alguém pensar na questão de que o real é aquilo que talvez eu controle, ou seja, tem acesso a um saber, ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu estou interagindo com uma pessoa, então aí tem algumas complicações também, se a pessoa achar que o real é só o mundo físico e isso é real. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente se relaciona, vamos chamar o Nietzsche de novo para a conversa, quando ele fala o seguinte do amor, ele fala o seguinte: vocês se relacionam com pessoas que são muito diferentes de vocês, né? Você em geral, quem está ouvindo a gente. Vocês se relacionam? Geralmente não. Por quê? Porque a gente não quer aquela pessoa que é diferente. Ou seja, o que ele diz sobre isso? Que se você se relaciona com alguém que é parecido com você, você não está se relacionando com essa pessoa. Você está se relacionando com você mesmo. Então esse é um ponto dessa questão do que é real. Ou seja, isso não seria um relacionamento. Seria só você mesmo. E aí entra essas outras possibilidades de interação. Então já não é real. E pegando um pouco, chamando Freud para a conversa, nós não controlamos, nós não temos acesso, a nossa vontade não vem da nossa razão. Vem da questão, segundo Freud, do inconsciente. Ele que determina para a gente ficar vivo o que é melhor para nós. Ou seja, então surge a pergunta, realmente nós temos controle e sabemos o que é real, o que não é? É tudo real. Tudo que está acontecendo é real. Ou seja, de uma forma inconsciente, consciente e muito bagunçada. Como diz o Alceu Valença, numa engrenagem de pernas para o ar.
Disse tudo. Eu vou trazer, gente, uma frase aqui que o Ed acabou de colocar que eu achei instigante, ó. Curioso que, por vezes, estamos reunidos em grupos e não estamos ali. Muitos estão em conversas paralelas virtuais. Inclusive a galera que está assistindo aqui. Tenho certeza que tem muita gente assistindo o nosso programa e mandando mensagem e conversando com alguém. E não tem problema. A questão é que você está conseguindo dar conta disso. E eu acho muito interessante como a mente humana ela evoluiu a tal ponto de ela conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu acho muito instigante, né? Hoje a gente fala muito das plataformas digitais com relação a ensino e aprendizado, até porque a gente está no meio de uma pandemia e foi obrigado a trabalhar nesse formato. Mas como será que a gente vai conseguir trazer isso para o ambiente físico, dentro das escolas, por exemplo? Porque antes eu lembro quando começou a história do celular, era só desliga o celular, ninguém mais nem pode olhar o celular. Hoje em dia eu já vejo os professores, eu tenho amigos que são professores que falam assim, gente, pega o celular e dá um Google aí. O que vocês estão achando aí no Google sobre tal? Então, como que a gente vai se utilizar dessas ferramentas dentro de um ambiente de aprendizagem? Ou a gente vai simplesmente ignorar o fato de que muitos até alunos que estão ali têm potência de estarem à frente, inclusive nesse momento, da gente mesmo, do que está sendo ensinado, não é? E tem muita coisa que o virtual vai trazendo aí que você fala, caramba... Não, e esse professor aí é legal, hein? Esse professor é moderno, está na contemporaneidade, ou seja, ele perdeu o medo de ser julgado, porque o aluno também pode olhar a informação. Então isso é muito bom, né, Ana? Exatamente. Nossa. Se desfazer desse medo. Vocês se lembram eu não sei, vocês são muito jovens, mas assim, eu lembro da minha... Não, assim, eu lembro tinha uma professora de história, juro para vocês, não sei se vocês tiveram essa professora, que ela sentava e ela começava a ler, sabe? Ela lia o capítulo do livro. E era esse, sabe? Aí era uma decoreba danada, e tinha que saber lá todas as capitanias hereditárias, entende? Sabe? Isso tudo ali na ordemzinha. Né, exatamente. Agora, cara, por que você, assim, decorar capitanias hereditárias, né, assim... Não estou falando que é diferente, vamos não estudar isso, não é isso que eu estou falando, né? É melhor entender esse contexto, certo? Entende? Do que fazer aquela decoreba toda. E aí entra o medo que vocês falaram, que Henrique falou também, será que o Google é melhor do que eu? Bem, assim, eu não tenho a memória do Google mesmo, entende? Mesmo, sabe? Eu não sou rápida. É melhor dar um Google, né? É melhor dar um Google. É melhor, tem certas coisas que o Google é bem melhor do que eu, sabe? Assim, a capital, eu não sei onde, enfim, sabe? Ana, eu lembrei de uma outra professora que eu tive e eu achei o máximo. Eu fiz um curso de eventos e ela trabalhava com a parte de estratégia. Ela veio e perguntou assim para mim uma vez dentro da turma, quem que é o teu melhor amigo? Aí eu, melhor amigo? Eu fiquei pensando e tal. Aí ela assim, é o Google. E se não for, tu dá um jeito de fazer essa amizade com ele, porque ele é o que vai te salvar em qualquer evento. E é verdade, não é só no evento, né, gente? Eu tô falando porque foi mais específico, mas de qualquer setor, você deu um Google, você resolveu o seu problema, seja no que for. Desde a comida que a Camila pediu, até quem que é o Freud, até, enfim, tudo. Tá tudo ali. É o juntar essas questões todas, sabe? Assim, agora vai ter, sabe? Ao mesmo tempo, vai depender só sabe? Dessa informação que está ali. Não, né? Assim, porque a gente cria, né? Assim, e se você for ver das profissões, tem um site muito maravilhoso também. Eu tive uma palestra lá na empresa onde eu trabalho, e aí falando, você está com medo de ser substituído por uma máquina? Aí fizeram um site sobre isso e falaram a porcentagem, sabe? Eu vou lembrar, eu posso passar depois, é muito maravilhoso, né? Assim, a porcentagem que você pode ser substituído por uma máquina. E aí, quanto mais mecânico for o seu trabalho, quanto mais decoreba for o seu trabalho, so sorry, você perdeu, entendeu? Já era. Aí tem umas outras profissões, cara, que não, né? E assim, o que depende, a questão humana. Quanto mais humano você for a sua profissão, quanto mais criativa for, diretor de arte, sabe? Assim, menos chance tem da máquina substituir você, entende? É um pouco isso, né? E lá vem a Camila complementando as nossas falas. Só tem que saber filtrar, né, gente? Porque o Google diagnostica... Gente, eu não consigo. Porque o Google diagnostica câncer para geral, né?
Camila, tem que saber. Complementar as duas coisas, dar uma gugada ali, é claro, quem nunca pega o exame e já vai ver, sabe, o Dr. Google, quem nunca consultou o Dr. Google pela primeira vez? Agora vai confiar no Dr. Google? Não, né? Enfim. Não confia nem no médico, só, tem que pegar uma segunda opinião, né? Então... Sim. Henrique, eu vou pedir para você trazer agora as suas últimas leituras, porque a gente já está com 1h20 de programa e tem muita frase bacana que ele trouxe, gente, e o Henrique ficou muito quieto hoje, meu Deus do céu. Não, eu estou só absorvendo aqui, só ouvindo. Acho que quando eu tenho oportunidade de ter uma pessoa brilhante, incrível e com tanto conteúdo, a gente tem que ouvir. Acho que isso é sabedoria. Obrigada, Ana. Muito obrigada por aceitar participar. Não, obrigada a vocês, gente. Nossa. Henrique, eu vou trazer essa frase aqui que você colocou, porque eu quero só para você fazer uma breve leitura dela e já deixar o teu posicionamento sobre o tema agora, né? Para a gente poder encerrar. Hoje somos capazes de sermos mais, o excesso de nós mesmos. Essa frase vem de uma linha psicanalítica, tá? Freudiana. E ela diz exatamente isso. E é importante lembrar que na psicanálise não tem certo ou errado, não tem só função. Nós funcionamos de uma determinada maneira e nós estamos tentando entender isso. Então, hoje somos capazes de sermos mais, o excesso de nós mesmos. Ou seja, a internet nos possibilita estender, ou seja, projetar nesse virtual, nessas máquinas, na inteligência artificial, no Instagram, no Facebook, no avatarzinho que você faça. Enfim, parte sua, assim como a Ana trouxe, uns cílios que ela coloca, ela, é uma extensão daquilo que talvez no mundo físico não fosse possível, mas é tão real quanto o físico. A experiência do usuário está acontecendo, a sua experiência está estendendo. Agora, se isso é moralmente certo, errado, aí não é do campo nem da ética esse estudo, é do campo dos moralistas, né? Mas a ética estuda comportamentos em épocas. Ela não vai determinar se é certo ou errado. Agora, se uma sociedade precisa de algo, vai acontecer. E a internet chegou, nossa interação chegou com esse mundo, com essas nuvens. Então eu agradeço esse início de programa, esse início de ano, com todos vocês. Obrigado, Ana Carolina Soares. É um prazer enorme. Foi uma grande honra estar dividindo essa tela com você, com a Júlia e todos vocês que estão em casa. Então eu deixo aqui, voltem semana que vem, mandem mensagens para nós. Eu espero que a Ana Carolina possa voltar aqui, porque tem muito conteúdo, ela não tem só esse tipo de informação, ela é uma pessoa rica em conhecimento, tá? Então é a minha vontade. Já vou aproveitar, deixa e pedir para a Ana agora trazer as últimas palavras, considerações dela sobre o tema. Quero agradecer de coração por você ter topado participar, Ana. Eu agradeço muito. Da nossa parte virão outros convites, viu? Muito obrigada, sim, amei. Nossa, gosto muito desse programa. Nossa, Henrique, gente, Henrique salva. Enfim, é maravilhoso. Henrique salva. Agradeço bastante essa conversa, foi uma delícia. Né? E aquilo, para resumir, gente, não tenham medo, sabe? A máquina é a gente, a máquina por trás de uma máquina tem uma pessoa exatamente como, não exatamente como você, mas uma pessoa humana, há um humano atrás de uma máquina, né, com fragilidades, com pontos fortes, pontos fracos, defeitos, né? A máquina é uma extensão, a máquina é uma ferramenta e bora fazer um excelente proveito dela, é isso, não temam, usem bem, né? Sejam felizes, né? Divirtam-se, né? Então, gente, muito obrigada. Muito obrigada, Ana, novamente por acertar participar. E eu vou deixar agora, pessoal, vocês com uma última mensagem. Na verdade, é um último pensamento, uma última leitura que o Henrique trouxe, eu achei muito legal também, sobre tudo que a gente conversou aqui. Então, para quem está em casa, confere aí essa frase final e não perca, na semana que vem a gente vai falar sobre o último filme do Matrix e a gente vai, lógico, trazer a realidade virtual para dentro dessa leitura toda aqui. Eita, Henrique! Ele voltou! Olha,
E volta Olha, eu pro achando futuro. que era o Neo. Não era o Neo? Não, Não, o Neo na moto? Olha, com a Trinity, né? Jurava que era o Neo Fantástico. na moto. Neo e Trinity na moto, não? Os dois. Só porque eu tava fazendo. Eu olhei, Tchau, nossa, que gente. efeito Não visual. percam. Ó, fiquem aí, escutem o finalzinho. Tchau. Um abraço, um bom final de... boa semana, aliás, para todos vocês. E a gente se vê na próxima segunda-feira. A realidade virtual é uma extensão do eu, dos eus, dos seus, quem sabe. Hoje, na contemporaneidade, em uma era pós-digital, ficar no desconhecido, ficar sem resposta, não receber a confirmação da mensagem do WhatsApp, a visualização que tanto demora para mostrar os dois risquinhos, nos fez sujeitos de um mundo que é estranho. E suportar essa estranheza é algo que não é para qualquer um desse mundo líquido. O mundo líquido de Bauman e a sua modernidade se entrelaçam agora, na tentativa de conectar a mente da máquina, o hardware ao corpo e os corpos e mentes, por não terem como suportar o vazio do estranhamento, sentam em seus lares e riem da piada do Instagram. É suportável se comunicar na tela, mas é insuportável olhar um para o outro e conversarem. Suportar a diferença do isolamento, a diferença de que somos seres diferentes, somos sujeitos diferentes uns dos outros. Mas esquecemos que é da estranheza do outro que pode surgir algo novo. Sim, a criatividade.